Eu nunca pensei que me tornaria o tipo de pessoa que vai destruindo, em silêncio, a reputação de alguém numa cidade pequena do interior do Brasil. Uma conversa de cada vez. Não com mentira, não com fofoca, mas com a verdade. E a pior parte, eu não sinto culpa nenhuma por isso. Nem um pouco. Às vezes eu me pergunto se isso faz de mim uma pessoa horrível. Ou se só significa que eu sou a única disposta a dizer em voz alta aquilo que todo mundo é educado demais ou covarde demais para admitir. Porque onde eu moro, reputação é tudo. Igreja é tudo. E se você for filha de um dos presbíteros mais influentes da cidade, bem, as pessoas vão acreditar que você é uma santa. Não importa o que faça entre quatro paredes. A ex-mulher do meu marido era exatamente esse tipo de pessoa. Se você perguntasse a qualquer um da cidade sobre ela, provavelmente veria um sorriso caloroso antes de ouvir o quanto ela é maravilhosa. Falariam sobre como ela coordena um grupo de apoio para mãe solo na igreja, sobre como trabalha como orientadora escolar ajudando adolescentes com dificuldade, sobre como é psicóloga formada e dedica a vida a cuidar dos outros. No papel, ela parece perfeita, gentil, compassiva, cristã, o tipo de mulher que as pessoas admiram, mas a versão dela que eu conheço, a versão que eu vi quando meu enteado veio morar com a gente, essa mulher é outra completamente diferente. E depois, se você enxerga isso, não tem como deixar de enxergar. Tudo começou com uma ligação que até hoje embrulha meu estômago quando eu lembro. Foi durante uma viagem em família que a ex do meu marido fez com os filhos e os pais dela. Eles estavam hospedados em um resort em outro estado. Eu e meu marido estávamos em casa quando o celular dele tocou. Era o filho dele. A voz dele parecia pequena, trêmula, apavorada. Ele disse que o avô tinha batido nele. Pelo que entendemos, mandaram o menino descarregar sozinho todas as malas da família do carro. Quando ele reclamou, nem foi grande coisa, só reclamou um pouco, o avô perdeu o controle. O barulho foi tão feio que hóspedes do hotel chegaram a chamar a polícia. O menino se trancou no banheiro tempo suficiente para ligar para nós. Eu lembro de estar parada na cozinha, ouvindo só um lado do meu marido na ligação, vendo o rosto dele perder a cor. Nossa primeira reação foi pegar o carro na mesma hora e ir até lá. Mas o nosso advogado mandou a gente não fazer isso. Cruzar a divisa do estado e tirar a criança de lá poderia ser interpretado legalmente como sequestro. Então, tivemos que esperar. Eu não consigo explicar o tamanho da impotência que foi sentir aquilo. Saber que ele estava com medo. Saber que a gente não podia ir buscá-lo. Saber que só nos restava confiar que a justiça, em algum momento, colocaria tudo em ordem. Quando eles finalmente voltaram para casa, aconteceu uma coisa estranha. A ex do meu marido deixou o filho com a gente. Assim. Do nada. Sem explicação. Sem discussão. Ela simplesmente ficou com a filha nas férias escolares e largou o menino connosco. Na época, a gente não entendeu direito o motivo. Mas em poucas semanas, tudo começou a fazer sentido. A primeira coisa que notamos foi o quanto ele era calado. Não um silêncio de timidez, era o silêncio pesado, daqueles que parecem grudar no ambiente, como se fosse uma criança carregando um peso grande demais para os ombros. Depois, nós descobrimos a verdade. Por 2 anos, ele vinha se machucando, se cortando. Ele chegou a pensar em suicídio. E a pior parte, a mãe dele sabia. Ela sabia. E tinha mandado ele não contar nada para nós. Quando nós o levamos para casa e começamos a desfazer as coisas dele, outra coisa nos saltou aos olhos. As roupas, todas pequenas demais, não ligeiramente apertadas.
ridiculamente apertadas. O menino vestia tamanho M de adulto, mas todas as peças que estavam na mala eram de tamanho infantil, coisa de adolescente pequeno. Eu me lembro de erguer uma camiseta e perguntar com cuidado: por que todas as suas roupas são tão pequenas? Ele deu de ombros. Não respondeu. Mudou de assunto. No começo, eu pensei que talvez fosse dificuldade financeira, mas aí eu lembrei de uma coisa importante. Ela recebia pensão todo mês, uma quantia alta, e ainda morava sem pagar aluguel numa casa dos pais. Então para onde estava indo aquele dinheiro? Porque estava muito claro que não estava sendo usado com o filho. Naquele fim de semana mesmo, nós levamos ele ao shopping e compramos um guarda-roupa inteiro novo. Ver ele experimentando roupas que finalmente serviam. Ver o jeito como ele se olhava no espelho, como se não conseguisse acreditar que aquilo agora era dele. Eu precisei sair da loja por alguns minutos porque achei que ia começar a chorar. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o avô dele, o mesmo homem que bateu nele naquele hotel, continuava sendo tratado como um líder respeitável da igreja, sem consequência nenhuma, sem responsabilização nenhuma, só culto de domingo e sorriso educado. Mas de algum jeito, as coisas ainda pioraram. Alguns meses depois que meu enteado veio morar com a gente, descobrimos uma coisa que fez meu sangue gelar. As crianças comentaram, casualmente, que a mãe estava com um namorado novo. Isso por si só não tinha nada de mais. O estranho foi o que ela disse sobre esse homem. Segundo ela, ele tinha passado 15 anos preso por causa de envolvimento com drogas. Meu marido imediatamente ficou desconfortável. Não porque alguém tenha passado difícil ou tenha erros no passado. Gente erra, gente muda. Mas porque esse homem estava dormindo na casa enquanto as crianças estavam lá. Então, ele entrou em contato com esse e fez uma pergunta simples. Deixou muito claro que não estava tentando mandar na vida dela. Ele só queria saber o nome do sujeito e a natureza da condenação. Ela se recusou a dizer. As semanas passaram. Quando ela finalmente respondeu, disse algo que ainda hoje faz meu maxilar travar quando eu lembro. Ela disse que estava priorizando a segurança das crianças e que por isso não iria fornecer mais nenhuma informação. Segurança. Essa palavra. Eu me lembro de olhar para o meu marido depois que ele leu aquela mensagem em voz alta. Nenhum de nós acreditou nela. Então fizemos o que qualquer pai e madrasta apavorados fariam. Começamos a investigar por conta própria. E o que descobrimos em junho mudou tudo. O dia em que nós descobrimos a verdade sobre aquele homem ficou gravado na minha memória como uma cicatriz. Era começo do verão. Uma daquelas tardes abafadas do interior em que o ar parece tão pesado que dá para mastigar. Eu estava sentada à mesa da cozinha com o notebook aberto, enquanto meu marido andava de um lado para o outro, atrás de mim. Já tínhamos passado semanas tentando descobrir quem aquele cara era, sem sobrenome, sem resposta. Só uma mãe insistindo que estava protegendo as crianças, até que apareceu uma pista pequena. Uma das crianças mencionou um primeiro nome durante uma conversa sobre a casa da mãe. Não era muita coisa, mas era o suficiente para começar a cavar. Eu e meu marido começamos a procurar processos judiciais, registros públicos, qualquer coisa. No começo, nada aparecia. Depois eu resolvi procurar nos cadastros e registros públicos de antecedentes sexuais e criminais. E então, ele apareceu. No momento em que o rosto dele surgiu na tela, alguma coisa despencou dentro do meu estômago. Não só porque ele estava naquele registro, mas por causa do que estava escrito. Crime hediondo, estupro violento, condenação pesada, décadas de prisão, quase 18 anos efetivamente cumpridos. Tinha sido solto poucos meses antes de conhecer a ex do meu marido. Eu fiquei olhando para a tela, com o coração batendo tão forte
que parecia pulsar na minha garganta. Meu marido se inclinou por cima do meu ombro. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então, ele sussurrou: Não pode estar certo. Mas estava. Tudo naquele processo era claro. Aquilo não era um delito menor. Não era erro de juventude. Não era uma acusação duvidosa perdida no meio de papelada. Era estupro violento. Um homem que passou quase 2 décadas atrás das grades. E ela tinha levado esse homem para dentro de casa, para perto das crianças. Deixava ele ir dormir lá quando elas estavam presentes. E quando meu marido perguntou quem ele era, ela mentiu. Disse que era caso de drogas. Eu senti alguma coisa quebrar dentro de mim naquele dia. Nós não hesitamos. Na manhã seguinte, entramos em contato com o nosso advogado e demos início ao processo judicial contra ela. Quando foi confrontada com a informação, ela tentou negar no começo. Disse que a gente estava inventando tudo, que estávamos tentando destruir a vida dela. Mas documento não mente, registro não mente. Estava tudo ali. E de repente, a mulher que toda a cidade via como a conselheira cristã perfeita, a voluntária compassiva da igreja, o exemplo para mais solo, foi exposta como alguém que conscientemente permitiu que um estuprador condenado e violento circulasse perto dos próprios filhos. Depois disso, a relação dela com o nosso enteado se desfez de vez. Para ser sincera, já estava desgastada antes. Ele já não ia à casa dela fazia quase 1 ano. Mas em vez de tentar reparar a relação, ela escolheu outra estratégia. Começou a envenenar as crianças contra nós, principalmente a irmã dele. Ela dizia que o pai estava tentando sabotar a vida dela, que nós queríamos destruir a família, que estávamos mentindo sobre tudo. E a parte mais inacreditável, ela disse às crianças que a condenação por estupro era falsa, completamente inventada. Eu ainda me lembro da noite em que finalmente sentamos os dois à mesa da cozinha. Eles eram adolescentes, velhos o bastante para entender conversas sérias, mas ainda novos o suficiente para serem feridos por elas de um jeito que marca. Meu marido abriu os registros no notebook. Ele não gritou, não xingou a mãe deles. Só virou a tela na direção dos dois e disse, baixinho: eu quero que vocês vejam uma coisa. O ambiente ficou completamente silencioso enquanto eles liam. A filha dele pareceu confusa no começo. Depois a expressão foi mudando devagar. Choque, medo, incredulidade. Meu enteado já sabia que tinha algo errado, mas até ele ficou atordoado com a gravidade daquilo. Eu me lembro de observar os rostos deles e sentir uma mistura estranha dentro de mim. Alívio, porque finalmente estavam vendo a verdade, mas também uma tristeza profunda, quase física, porque eles precisaram ver aquilo. Criança nenhuma deveria ter que confirmar se a própria mãe está mentindo sobre uma coisa dessas. Criança nenhuma deveria precisar consultar banco de dados do governo só para descobrir se está segura. Depois daquela noite, a batalha judicial escalou rápido. Nós já tínhamos a guarda integral do meu enteado. Agora estávamos lutando pela guarda da irmã dele também. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa que me fazia ferver por dentro. Onde quer que a gente fosse na cidade, as pessoas falavam dela como se ela fosse uma santa. Ela é tão querida. Ela faz tanto pelas mães que sofrem. É uma mulher de Deus exemplar. Eu ouvi esses comentários no supermercado, em evento de escola, em festa beneficente da igreja. Às vezes eu só sorria educadamente e ia embora. Mas em outras, eu simplesmente não conseguia. Uma tarde, alguém disse isso bem na minha cara, quando nós estávamos do lado de fora da escola. Ela é uma das mulheres mais doces que eu conheço. Eu sentia aquela velha onda de raiva subir pelo meu peito. E antes que eu pudesse me conter, respondi com calma: não, ela não é. A mulher me olhou, surpresa. Eu continuei, mantendo a voz firme. Ela mentiu repetidas vezes e permitiu conscientemente
que os filhos convivessem com um estuprador condenado. O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia fazer barulho. A mulher piscou algumas vezes, como se não estivesse conseguindo processar o que eu tinha acabado de dizer. Depois se desculpou de forma atrapalhada e saiu andando. Sinceramente, eu não me arrependi, nem um pouco. Outra vez, a enfermeira da escola perguntou sobre meu enteado durante uma conversa casual. Disse que ele parecia estar bem melhor ultimamente. Eu sorri e falei que estava mesmo. A terapia tinha ajudado bastante. Então ela percebeu, de repente, o que tinha dito. Ai, desculpa, ela falou, parecendo sem graça. Eu não devia ter te perguntado isso. Você não é a mãe de verdade dele. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse filtrar. A mãe de verdade dele também não saberia como ele está. Os olhos dela se arredalaram. Eu praticamente conseguia ver as engrenagens da fofoca girando na cabeça dela. E eu sabia exatamente o que aconteceria depois. Numa cidade pequena como a nossa, notícia corre mais rápido que fogo em mato seco. Meu marido odeia quando eu falo essas coisas. Ele acha que isso me faz parecer ressentida. Tem medo de que isso ajude a esse a se vender como vítima. Às vezes ele me diz que eu devia simplesmente ficar quieta, deixar a justiça resolver. Mas toda vez que eu ouço alguém elogiando ela, toda vez que a aldeia chama de mulher cristã maravilhosa, eu sinto aquela raiva subir de novo. Porque eles não sabem da verdade. Não sabem sobre a automutilação. Não sabem sobre as roupas apertadas demais. Não sabem sobre o estuprador dormindo no quarto ao lado enquanto as crianças estavam ali. E às vezes eu me pergunto se ficar em silêncio não me tornaria tão culpada quanto todo mundo que preferiu não olhar de perto demais. Eu não saí por aí decidida a virar a pessoa que conta verdades desconfortáveis em conversas baixas pela cidade. Mas, depois que você sabe certas coisas, fica difícil fingir que não sabe. E essa é a parte que quem me julga nunca parece entender. Eles só veem a versão superficial da história. A versão em que eu pareço a madrasta amarga, fazendo acusações contra uma mulher respeitada da igreja. Eles não veem as noites em que eu sentei no chão do banheiro, do lado de fora da porta do quarto do meu enteado, porque eu tinha medo de deixá-lo sozinho por muito tempo. Eles não veem as contas de terapia empilhadas sobre a bancada da cozinha. Eles não veem as cicatrizes nos braços dele que ele tentava esconder. Eles não veem o jeito como os ombros dele enrijeciam toda vez que alguém levantava a voz dentro de casa. Essas são as coisas que moram dentro da minha cabeça agora. E depois que essas imagens passam a existir dentro de você, fica impossível permanecer em silêncio enquanto alguém elogia a pessoa que permitiu que tudo aquilo acontecesse. A disputa judicial pela minha enteada ainda está acontecendo. Processos de guarda andam de forma dolorosamente lenta, principalmente quando o outro lado decide brigar por cada centímetro. Mas as provas estão aumentando. A justiça já decidiu a nosso favor no caso do meu enteado, e a situação envolvendo o namorado dela, um criminoso sexual condenado, agora faz parte do processo. Só isso já mudou a forma como a juíza passou a olhar para o caso. Mesmo assim, sala de audiência é um lugar complicado. Você pode ter a verdade do seu lado e ainda sentir que está andando em areia movediça, porque advogado distorce, narrativa muda e de repente a história deixa de ser sobre proteger crianças. Vira um debate sobre caráter, motivação, intenção. A advogada dela já tentou me pintar como a madrasta ciumenta que quer ocupar o lugar da mãe de verdade. Insinuo que eu exagero tudo para tirar ela da vida dos filhos. Seria quase engraçado se o que estivesse em jogo não fosse tão sério. A verdade é que eu nunca quis substituir ninguém. Quando me casei com o meu marido, eu sabia que ele tinha filhos. Sabia que existia uma ex-mulher. Eu esperava problemas normais de coparentalidade. Talvez alguns feriados constrangedores
ou discussões sobre agenda. O que eu não esperava era entrar numa situação em que um garoto adolescente se sentia tão invisível e tão encurralado que começou a ferir a si mesmo só para conseguir suportar a própria vida. O que eu não esperava era desenterrar mentiras tão profundas que poderiam ter colocado as duas crianças em perigo real. E o que eu definitivamente não esperava era virar a pessoa que não consegue ficar calada sobre isso. Às vezes eu me pergunto se meu marido não tem razão. Talvez eu devesse mesmo fechar a boca. Talvez deixar o sistema cuidar de tudo fosse mais inteligente. Tem dias em que eu imagino como isso seria. Alguém no mercado comenta o quanto ela é maravilhosa. Eu sorrio com educação. Eu concordo com a travessa. Eu mudo de assunto. Mas o problema é que toda vez que eu imagino fazendo isso, alguma coisa se contorce dentro do meu peito. Porque silêncio parece cumplicidade. Silêncio parece ajudar a manter a ilusão. E foi exatamente essa ilusão que permitiu que as coisas chegassem a esse ponto. Cidades pequenas são ecossistemas estranhos. A reputação se espalha rápido, mas a verdade anda devagar. As pessoas acreditam no que combina com a imagem que já construíram de alguém. Uma orientadora sorridente da igreja que lidera o grupo de apoio. Claro que deve ser uma boa mãe. Uma madrasta falando de abuso e mentira sem adoçar as palavras? Claro que deve ser rancorosa. Eu aprendi que as pessoas não gostam de histórias que desafiam a versão da realidade com a qual elas se sentem confortáveis. Mas eu também aprendi outra coisa. As crianças estão olhando, mesmo quando não dizem nada. Elas veem quem se levanta por elas. Elas veem quem fala a verdade, mesmo quando isso constrange. Meu enteado, principalmente, percebe isso. Ele não fala sobre isso de forma direta com muita frequência, mas às vezes eu noto, em pequenos momentos, como quando alguém pergunta sobre a mãe dele e ele olha primeiro para mim. Ou quando, depois de uma conversa em que eu o defendi, ele só diz baixinho: obrigado. E esses momentos pequenos me lembram porque eu me recuso a fingir. Porque as pessoas que realmente viveram essa história merecem saber que alguém acreditou nelas. Que alguém se recusou a reescrever a realidade só para manter a paz. Eu me preocupo com a possibilidade disso me fazer parecer ruim. Às vezes, eu me preocupo com a possibilidade de ela usar minhas palavras para se vender como vítima. Com certeza. Mas quando eu coloco isso na balança, ao lado de tudo que aquelas crianças já suportaram, a minha reputação me parece um preço muito pequeno. Talvez um dia o processo finalmente termine. Talvez a verdade venha à tona de um jeito que obriga as pessoas a enxergarem as coisas de outra forma. Ou talvez não. Talvez algumas pessoas escolham para sempre acreditar na versão polida e religiosa da vida dela. E talvez, na versão da história dessas pessoas, eu seja para sempre a vilã. Se esse for o preço de proteger aquelas crianças e me recusar a mentir sobre o que aconteceu, eu acho que consigo viver com isso. Eu ainda estou tentando processar tudo isso, para falar a verdade. Tem dias em que me sinto em paz com as escolhas que fiz. Em outros, eu me pergunto se eu deveria ter lidado com tudo de outro jeito. Então eu vou te perguntar isso. Se você estivesse no meu lugar, sabendo tudo o que eu sei agora, você ficaria em silêncio? Ou você também falaria? Me conta o que você pensa. E, se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal.